Eu achei o jogo muito ruim. Eu ontem, cara, eu não ia nesse jogo, né? Mas eu, 3h30 da tarde, resolvi no jogo. Falei, cara, não posso. Eu tava com esse sentimento ruim que ia pra pênalti, pra empate. Cravei aqui que ia ser empate, cravei no meu canal. Tava com preocupação de pênalti. Falei, cara, eu preciso ir. Né? Uma final, vai ser lindo. Maracanã lotado. Não me arrependi de ir por esse motivo. Mas o jogo foi muito ruim, né? E aí, eu não tô falando do Fluminense ter perdido. Claro, né? É ruim perder. Mas um jogo ruim, um jogo que não entregou. Né? Assim, quem tava lá ficou muito frustrado com a qualidade do jogo. E aí, claro, fora o perrengue de chegar e ir ao Maracanã e voltar num jogo com 70 mil pessoas, mesmo usando transporte público como eu usei. Mas dito isso, cara, eu me nego, ontem me neguei também no meu canal, a ficar batendo muito nesse negócio dos pênaltis. E aí avaliar por que bateu o Otávio bateu mal, o Guga perdeu. Eu me nego a isso aí, porque o principal, eu acho que o Fluminense perdeu o título, não foi por esse motivo, ou não deveria ter chegado a essa razão, não deveria ter chegado ao que chegou. O Zubeldia teve todas as possibilidades na escalação e durante o jogo de mexer no time, como deveria ter mexido. O Leonardo Jardim, que chegou outro dia, mexeu no Flamengo aos 14 minutos, chamou 2 jogadores aos 14 do segundo tempo e mexeu no time. Isso com o Flamengo jogando muito pouco, tá? O Flamengo também fez um jogo ruim. O Flamengo estava com todo problema psicológico, problema lá em frangalhos, né? O time todo emocionalmente numa situação que não deveria estar numa decisão, em véspera de decisão. E o Flamengo jogou muito pouco, mas foi o suficiente para ganhar desse Fluminense, ganhar nos pênaltis, mas ganhar desse Fluminense tão decantado, em verso e prosa. E eu já tinha avisado aqui que estava vendo um pouco de exagero em relação é o melhor time do Brasil. Mas peraí, gente. Calma. Contra o Vasco não foi superior, em alguns momentos foi inferior. Contra o Vasco na Copa do Brasil, já com o Zubeldia, foi inferior, foi justamente eliminado. Poderia ter sido eliminado no jogo anterior contra o Vasco, já no Campeonato Carioca. Poderia, não seria nada demais. E ontem o Fluminense não foi inferior ao Flamengo. Acho até que foi um pouquinho superior no segundo tempo. Mas assim, jogou um tostão de bola, sabe? Fez um segundo tempo nota 5, com o Flamengo fazendo um segundo tempo nota 4, e os dois fazendo o primeiro tempo nota 3, ambos. Então assim, um jogo horroroso. E o Zubeldia não teve a noção da urgência. Faltou a ele entender que o jogo não poderia ir para os pênaltis. Ou não deveria, ou não havia necessidade de ir para os pênaltis. Porque se o Fluminense era o time mais inteiro psicologicamente, fisicamente, que não viveu a semana conturbada que o Flamengo viveu, que estava num começo de ano muito bom, era responsabilidade maior do Fluminense do que do Flamengo ontem. E mais do que isso, era necessidade do Fluminense ganhar nos 90 minutos, mais do que do Flamengo. Pelo quê? Pelo óbvio. Que eu mostrei aqui na Placar, mostrei no meu canal, o Flamengo tinha um aproveitamento melhor, muito melhor em pênalti, com o Rossi, 46%, antes do jogo de ontem. Em cada 2 pênaltis, um não entrava praticamente, 46% de gols evitados em pênalti tem o Rossi. Deve ter aumentado essa média ontem, ou deve ter chegado perto disso. E o Fábio é metade. O Fábio sendo o gigante que pra mim é mais goleiro que o Rossi, é um gigante. Mas estamos falando de uma coisa específica, de pênaltis. Então, faltou o Zubeldia, que ganha 400 vezes mais do que eu, né? E do que todo mundo que sabia disso, faltou ele entender o seguinte: o empate ontem era do Flamengo. Ele tinha que ter entendido isso antes do jogo. Mas não, ele não entendeu nem durante o jogo. Aí ele fez a primeira substituição dele aos 31 do segundo tempo. Ninguém entendeu. Quem estava no Maracanã, estava todo mundo se entreolhando e perguntando um pro outro. Ele não vai mexer? Mas ele não vai mexer? E aí você olha para o Zubeldia no banco, aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 25 do segundo tempo, ele está olhando para o chão. Ele ficou olhando para o chão, passeando com a mão na cintura de um lado para o outro. Como se não houvesse nenhuma opção para ele, como se ele não tivesse uma substituição para fazer, como se ele não pudesse botar nenhum jogador em campo. Na cabeça, no regulamento da cabeça do Zubeldia, ele não pode substituir ninguém antes dos 30 do segundo tempo. Isso é método. Ele faz isso todo jogo. Ele bota um time para jogar 75 minutos e bota os caras para entrar aos 30, 31. Geralmente é a última substituição de um treinador, é aos 30, 35. Essa costuma ser a primeira dele. Então ele deixa de fora da escalação o melhor jogador tecnicamente do elenco do Fluminense, ou um dos 2 ou 3 melhores, que é o Savarino, que já deu tempo de sobra para se adaptar, que sempre que entra melhora um pouco o time, entrou aos 31 do segundo tempo. Ele deixa o René até 31 do segundo tempo, jogando absolutamente nada, errando tudo, e com o jogador de seleção brasileira, que é o Arana, no banco de reservas. Não dá para botar na mesma prateleira Arana e René, não dá. Não dá. Nem aqui, nem na China, nem em Singapura, nem no México. Não tem como. São jogadores de prateleiras diferentes. Então não dá pra desculpar isso. Sabe? Não dá pra achar isso pequeno. O Fluminense poderia ter esses caras entrando aos 10, aos 15 do segundo tempo, ou no intervalo, e não ganhar o jogo.
O Flamengo é o legítimo campeão, tá de parabéns, porque foi competente nas cobranças e ponto. Poderia nem ganhar o jogo com as mudanças, mas ele não tem direito de não tentar, de não fazer. O Zubeldia, numa decisão, um treinador de futebol de um time grande, não tem o direito de, numa decisão de campeonato, não usar os seus melhores jogadores e muito menos durante o jogo tentar aproveitar quando alguém não está jogando bem. Né? Usar esses jogadores pelo menos durante o decorrer da partida. O Zubeldia ontem não fez o seu básico, não fez o mínimo da sua obrigação, que é simplesmente trabalhar durante uma final de campeonato. Ele faz um trabalho bom no geral, né? No coletivo, o Fluminense evoluiu, é um time que hoje raramente é inferior ao seu adversário, raramente, tá? E não foi ontem também. Não foi, ontem não foi inferior, foi superior até em alguns momentos ao Palmeiras lá recentemente jogando em São Paulo, foi superior ao Bahia jogando na Bahia. Então ele tem os seus méritos sim, mas isso não impede a gente apontar os óbvios erros, né? O que está faltando no trabalho dele. É muito conservador e é um cara que não escolhe os melhores para começar o jogo e muito menos usa esses melhores que estão no banco durante o jogo. Aí fica difícil. Então compromete muito sim o trabalho dele. Eu acho que o Fluminense perdeu uma final que poderia tranquilamente ter vencido. Eu cansei de ver o Fluminense ganhar a final do Flamengo e cansei de ver perder muitas em que o Flamengo foi absolutamente superior, porque tinha um time muito superior, porque foi muito mais qualificado, atacou muito mais. Ontem não era o caso. Então ele perdeu uma final absolutamente, digamos assim, ganhável, em que nem o Flamengo queria ganhar o jogo. Estava muito claro. O Flamengo não esgotou seus ingressos, a torcida não esgotou, porque a torcida já sabia que o time talvez estivesse nessa vibe também, e tava. O Flamengo ganhou ontem o jogo com o freio de mão puxado. Então, a derrota, o fracasso do Fluminense na final é um vice-campeonato, eu não vou dizer aqui que não vale o campeonato, vale muito, eu não vou agora mudar o discurso, porque o Fluminense perdeu, vale muito, é um vice-campeonato, é uma perda de título que ele teve na Copa do Brasil, também contra o Vasco, pelos mesmos motivos, morreu abraçado com as convicções dele, né? Morreu abraçado com o Everaldo no ano passado, agora morre abraçado com o René, morre abraçado com o Freitas, com as barangas dele. Então tá na conta do Zubeldia. Simples assim. A gente elogiou quando tinha que elogiar e hoje é impossível não apontar os erros dele nesse vice-campeonato do Fluminense. Papa, vai com você aí. Então, olha só. Primeiro, eu quero até... enquanto eu estou falando aqui, eu vou procurar aqui a cena para poder mandar para o Joãozinho, que a Flamengo TV transmitiu posterior o jogo com imagem. E a gente teve uma imagem que eu acho que a Globo talvez não tenha mostrado. Eu não sei se você está... Eu não estava vendo pela Globo, pelas emissoras que transmitiam, mas a Flamengo TV, na transmissão, mostrou, tá? E eu acho que isso pode ter afetado na decisão do Zubeldia, o Ilan. Qual? O Flamengo fez o que o Safonov fez contra o Flamengo pelo PSG. O Rossi tinha uma colinha com os batedores todos do Fluminense. Você viu isso? Não vi, mas ele acertou todos os lados? Não, né? Não, ele não acertou todos os lados. Aí o cara pra ter a cola... Não, mas aí que tá. Mas aí que... O Fábio acertou todos os tá. lados. Ok, beleza. Mas a questão você não tá entendendo. De repente o Zubeldia, sabendo que o Rossi sabia os principais batedores, escolheu alguns outros diferentes. Tá? Mas o Fluminense não tem batedor, também... a verdade é essa. Foi algo que eu me bati aqui durante a semana. Eu falei, o Fluminense tem um batedor, que é o Ganso. É verdade. Foi o primeiro a bater, bateu excepcionalmente bem. É um batedor que o Fluminense tinha. Eu me surpreendi até com a boa batida do Arana, com a boa batida do John Kennedy. Os caras até cobraram relativamente bem. Fala, torcida tricolor. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para não perder nenhuma notícia do nosso Flusão. Bora para a notícia. Alisson é registrado no BID e pode fazer sua estreia pelo Fluminense. O meia é o 6º reforço contratado pelo clube e pode estrear diante do Remo na próxima quinta-feira. Alisson está regularizado e pode estrear pelo Fluminense na quinta-feira contra o Remo às 7 horas da noite no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do atleta foi publicado no BID na tarde desta segunda-feira. Alisson foi a 6ª contratação do Fluminense nessa janela de transferência. Ele chega por empréstimo até o final de 2026 com opção de compra prevista em 2,5 milhões de euros, 15 milhões de reais na cotação atual. Alisson abriu a temporada como titular no São Paulo, mas passou a negociar com o Corinthians para voltar a ser comandado por Dorival Júnior. A negociação chegou a ser dada como certa e o volante até foi ao CT alvinegro, mas o Corinthians recuou na última hora e saiu do negócio. As expectativas são as melhores possíveis, venho muito motivado e feliz. É um privilégio poder trabalhar novamente com um treinador que foi muito especial para mim, afirmou o jogador. Sem clima com o torcedor São Paulino após negociar com o rival, Alisson não é relacionado desde 11 de janeiro
data da estreia na temporada. Ele voltou a treinar com o grupo, mas o tricolor estava no mercado buscando uma negociação para o jogador, pois via a permanência como inviável. Sem sucesso, o São Paulo mudou o discurso nas últimas semanas e passou a falar em manter o atleta. Hernan Crespo chegou a dizer que ele seria relacionado para a partida contra o Curitiba, mas o volante ficou fora por causa de uma virose. Aos 33 anos, Alisson começou a carreira no Cruzeiro, subiu da base da equipe mineira como atacante de ponta, fez 161 jogos e conquistou 2 campeonatos brasileiros em 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro em 2014. Além de uma passagem rápida pelo Vasco em 2013, jogou ainda no Grêmio entre 18 e 21, conquistando a Recopa Sul-Americana. Em 18 e o Tetracampeonato Gaúcho, de 2018 a 21, em 185 partidas. Foi para o São Paulo em 2022 ainda como jogador de ataque, mas foi por lá que ele migrou para o meio de campo sob o comando de Dorival Júnior. Foi peça-chave nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e na Supercopa do Brasil de 2024 contra o Palmeiras. Foram 187 jogos no Morumbi, com destaque por um longo período. As lesões, no entanto, limitaram o espaço que teve na reta final da passagem pelo clube. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para não perder nada sobre o nosso Flu. Valeu!